Recording in progress. É, então, nós vamos começar com a nossa prática. E a prática de hoje é uma das que eu mais adoro das práticas da Roshi, que é costas fortes, frente suave. É uma prática que só de ouvir o nome, assim, já me organiza, sabe? É como se fosse um mantra para mim, esse nome dessa prática. Então, não sei se eu faço algum. Não, vamos fazer a prática, depois a gente comenta, se precisar. Vamos lá. Encontre uma postura confortável para o seu corpo. Assenta bem o bumbum na cadeira, os pés no chão. E na inspiração, então, recolhe a sua atenção e solta todas as distrações. E na expiração, solta a atenção dentro do corpo e relaxa. Então, recolhe a atenção e solta dentro do corpo, relaxando. Quando você recolhe a atenção, você solta tudo que não é aqui, não é agora. E solta essa atenção dentro do corpo, relaxa mais ainda todos os esforços. E começa levando a sua atenção para a sua coluna, as suas costas. As nossas costas nessa prática, elas representam a equanimidade ou a imparcialidade. E com as costas fortes, firmes, nós podemos lidar com qualquer coisa que esteja presente de uma forma equânime, imparcial. Então, sente as costas com essa qualidade de firmeza, de força, para lidar com a vida do jeito que ela vier, sem nenhuma preferência, destemor. Agora leva a sua atenção para a parte da frente do seu corpo. Peito aberto, receptivo, permeável. Nós podemos sentir a respiração, que é uma troca com o ambiente. Sente o coração aberto, peito aberto. Com o coração aberto, nós permitimos que o mundo penetre a nossa experiência. Nós abrimos espaço para receber o mundo na nossa experiência. Essa é a condição básica para compaixão. Poder fazer contato, poder acolher. Então, frente do nosso corpo, nosso peito, representa a compaixão nessa prática. Então,
Vamos fazer contato com as costas fortes e com o coração aberto. Nos permite estar genuinamente presentes. Então, sente essas duas qualidades agora simultaneamente. Costas fortes, frente suave. Equanimidade e compaixão. Muitas vezes nós, na vida, nós invertemos isso. Nós fechamos o coração na tentativa de não sofrer, de se proteger. E as nossas costas ficam fracas. E isso não se sustenta no tempo. Nos afasta da experiência da vida. Então, costas fortes e frente suave. Colocando as coisas no lugar. Quando você estiver pronta, pronto, vai abrindo os olhos. Entrando na nossa sala. Gê, tô sem vídeo Oi, aqui. Bom dia, Carla. bom dia. Ai, depois você pode fotografar. É uma cartinha essa também? Não. É uma cartinha, mas eu tenho um texto dessa prática. Ai, se você Eu puder posso fotografar a compartilhar. cartinha também. É porque foi por causa dessa prática que eu cheguei até você. Ela é muito especial, né? Ela é linda de morrer. Obrigada, eu tava precisando dela hoje. Muito, muito obrigada. É linda, também adoro muito essa prática. Tem acho que um vídeo da Roche também conduzindo essa prática. Preciso resgatar isso. Não sei se está traduzido ou legendado, não sei, mas eu Sim, vou foi com olhar. ela que eu fiz, você que estava junto. Foi a primeira vez que eu tive contato com ela, ela estava fazendo essa prática. Foi muito linda, transformadora mesmo. É muito linda. E é muito. Pode ser muito experiencial mesmo, né? Se a gente Sim. levar a atenção para as costas, é claro que a gente tem uma experiência, a menos que a gente tenha muita dor, né? Muita. Mas ainda assim, as costas elas são mais firmes, né? Como se fosse alguma coisa que, pá, né, que tá ali, firme, forte, né? E a parte da frente do nosso corpo, a gente respira, a gente sente a respiração no corpo, na frente do corpo, né? É a troca, é por onde o mundo entra, o ar sai, é uma troca constante. Então é como se só de levar a atenção para essas partes do corpo, já a gente já entrasse em contato com essas qualidades, assim, né? E acho tão preciosa essa prática. É realmente linda. Então tá, meus bens. Vamos então encontrar com a Lama, Elizabeth agora? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom dia, Ludi. Deixa eu ver uma coisa se eu consigo visualizar todo mundo, mas não dá. Bom, então vamos lá, chuchus. Tá, aqui nós estamos nesse capítulo 16 aqui, ó. Aproveite o banquete. Deve ser página. Peraí.
No livro é 136. 136, obrigada, Chuchu. Página 136 do livro físico. Então vamos lá. A gente tá. Eu nunca fiz um estudo tão rápido. Porque a gente tá no capítulo 16, são 21. Daqui a pouco a gente acaba esse livro. Então vamos lá. Aproveite o banquete. Quando a nossa tendência habitual de objetificar as coisas relaxa, nós podemos enxergar a verdade da ausência de fronteiras. Chamamos a ausência de fronteiras de verdade, porque quando despimos a natureza das coisas de tudo que não lhe pertence, de todo exagero, negação, acordos não ditos, valores culturais, tudo que a gente acrescenta ao que a gente está experienciando diretamente, né? Isso é o que veremos. Nós vamos ver a verdade, a natureza das coisas. Nós podemos dizer que o mundo que a gente objetifica, que é como normal para gente, é uma verdade também, simplesmente porque nós, de fato, experimentamos a dor e o prazer do mundo, tropeçando, machucando o dedo, assim por diante. Então, é uma verdade também, né? Bastante justo. Inclusive, é um debate escolástico sobre se o mundo das coisas merece ou não ser chamado de verdade. Mas, como discutimos, apenas porque experimentamos alguma coisa, não significa que ela tenha parâmetros, que ela esteja definida, né? Não significa que nós podemos chegar a conclusões sobre ela ou encontrar nela qualquer traço de realidade última, né? Oi, Melzinha. Bom dia, meu bem. Então, o Lama Wallace, ele diz que essa verdade que a gente experimenta, né, o mundo do jeito que a gente experimenta, tudo objetificado, atribuindo, atribuindo um sentido de durabilidade, de permanência, de intrinsecamente agradável, desagradável, toda a forma como a gente experimenta o mundo, normalmente, que as pessoas normalmente experimentam o mundo, ele chama de verdade relativa, né? Mas esse termo em tibetano, ele significa uma coisa que impede que a gente veja outra. Então, pelo fato de a gente ver as coisas do jeito que a gente vê, a gente não consegue ver a natureza das coisas. É como se fosse uma verdade que obscurece uma verdade mais profunda. Esse é o sentido de realidade relativa, né? De verdade relativa. Então, é como se o Lama Santen antigamente ele usava uma metáfora assim, como se a gente tem uma janela, né? Imagina uma janela assim. E daí a gente fica vendo os reflexos das coisas na janela, por exemplo. Dá para fazer isso, né? O vidro como se fosse um espelho, assim, né? Um vidro bem limpinho, assim, bem limpinho. Então, se a gente ficar querendo enxergar e dando atenção para o que está projetado na janela, porque está ali surgindo, né, como imagem na janela, a gente pode não ver o que está atrás da janela, que é a rua mesmo, né? Então seria esse o sentido da realidade relativa e da realidade última, como se a realidade relativa fosse o que a gente vê no vidro da janela e a realidade última fosse a rua. A gente não vê porque vê, o Lama Santen falava, né? Então, o grande erudito do caminho do meio, Chandrakirti, tinha algo a dizer sobre tudo isso. Ele argumentou que uma vez que não conseguimos encontrar a realidade no mundo das coisas, só pode haver realmente uma verdade, que é a verdade da ausência de fronteiras. Eu gosto dessa maneira de olhar para as coisas. Então, Chandrakirti nega a, a experiência essa nossa como se fosse uma realidade, né? Para ele não existe realidade relativa, não é realidade, né? Uma verdade não significa que tudo é um, nós já superamos isso. Se tudo fosse um, como se explicaria a variedade impressionante de aparências que vemos ao nosso redor? Uma verdade significa que todas as coisas são iguais em sua natureza ausente de fronteiras. Então, quer as coisas sejam feitas pelo homem, ou intocadas por nós, orgânicas ou pulverizadas de madeira ou de plástico, minerais ou químicas prazerosas ou dolorosas, limpas ou sujas, quando as examinamos, não conseguimos encontrar parâmetros. Desse modo, todas as coisas são iguais em sua natureza. Não é muito fácil a gente entender isso, né? A gente a gente quer chegar em algo que por fim seja
definido, né? Que seja concreto. Então, a gente não tem nem muita metáfora para isso, né? Todas as metáforas que a gente tem, meio que elas se perdem. Mas se a gente usar a ideia da ciência, talvez seja mais, que dá para ir mais longe, talvez. Quem estudou química no colégio, né, deve lembrar que os átomos todos, o maior, o que mais existe em um átomo é espaço, né? Porque o núcleo é pequeniníssimo, né? E daí tem aquele monte de camada de elétron que não é, que é onda praticamente, né? E tem até aquela discussão se elétron é partícula ou é onda, mas geralmente se considera o elétron como onda, carga elétrica, né? E eles giram em torno do núcleo num espaço, né? Então, quando a gente vai olhar o átomo, vai, olha no fundo, a gente chega no espaço, né? Então, é como se as coisas fossem, em essência, espaço, por exemplo, né? Só que isso também não funciona, porque a gente pode ter a sensação de que, por fim, o espaço é alguma coisa, né? E a gente cai de novo na coisificação, na objetificação. A gente vai começar a descrever o espaço, né? E, e essa nossa mente cartesiana faz isso, ela quer chegar em algum resultado definido, né? Eu acho que quando ela fala em parâmetros, eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Eu não consigo entender direito. Carol, você está com o livro em inglês aí? É parâmetros, é parameters mesmo, em inglês? Eu não consigo muito entender esses termos, sabe? Mas eu imagino, o que que vocês acham? Eu imagino que seja uma coisa assim que fala, bom, que ajuda a gente a definir alguma coisa, né? Então é espaço, então espaço é vazio, espaço é transparente, espaço não sei o quê, uma coisa que a gente consegue definir. E não é essa a natureza última das coisas. A natureza última das coisas é justamente não ter como se definir. Essa é a natureza última das coisas, todas as coisas. Então vamos fazer de conta que a gente não conseguiria definir espaço, por exemplo. Aí a metáfora funciona. Se a gente pegar essa garrafa, essa agenda de 2020 que eu ganho da. Eu tenho engraçado, às vezes aliás, esse ano eu não ganhei ainda. Eu traduzi algumas coisas para livraria Vozes, né? Para editora Vozes. Aí eu sempre ganho essa agenda com coisas católicas, assim, é tão engraçado. Cada dia tem um negócio católico, assim. Um salmo, alguma coisa assim. Eu uso muito. Aí esse ano ainda não ganhei. Mas, bom, isso aqui também é espaço. É que os átomos, eles se organizam de um jeito que parecem, dão para nós a sensação de solidez, né? Mas se a gente pegar um microscópio eletrônico e for investigando cada vez mais fundo, a gente vai chegar no espaço dos átomos, né? Das camadas eletrônicas todas, né? E tudo é assim. O meu celular, tudo, a caneta, nós mesmos, né? Tudo que a gente for investigar mais microscopicamente, eletronicamente, nós vamos chegar a essa conclusão que tudo é espaço. Aí vamos supor que espaço não fosse possível de definir. Aí a metáfora estava perfeita. Mas mesmo assim, o espaço a gente consegue, né, falar alguma coisa sobre ele, né? Mas no caso da visão do caminho do meio, lembra que a visão do caminho do meio sempre nega. Quando eu ouvi isso, ficou tudo muito claro para mim, assim. A visão do caminho do meio nega, ela não afirma nada. O trabalho dos filósofos do caminho do meio era causar. Então, chegava alguém com uma filosofia muito não, porque isso, não, negava, tudo negava, né? Aí a gente fica justamente onde a gente quer ser, para onde a gente quer ser levado mesmo, para esse lugar que a gente fala, não consegue definir, né? E é muito aflitivo isso. Então a gente tem dificuldade com essa visão mesmo, né? Mas é, se a gente for pensar, faz muito sentido, porque é o que a nossa mente comum, tudo que a gente não consegue definir, né? É porque está além da possibilidade da nossa mente comum, que vai precisar ser abandonada na iluminação. Não é a mente comum que faz isso, faz aquilo, inteligência né, que solidifica, que dá nome, que blá blá blá. Não é essa mente aí que vai ser a mente do Buda. A mente do Buda está além dessa mente. Então não tem como a nossa mente comum realmente entender do que se trata a realidade última. Tudo que a gente achar que entendeu, não é.
Ah, entendi. Pois é, então não é. Já, se você entendeu, é porque não é, né? Porque a nossa mente comum não vai conseguir. É como se a gente tivesse no primário, no pré-primário, quisesse entender como é que faz integral em matemática, que eu nem lembro mais o que que é. Mas é uma coisa que a gente não alcança, não adianta, né? A Mel escreveu assim: quando li sobre falseabilidade no livro do filósofo da ciência Popper, lembrou-me dessa visão do caminho do meio. Como que é essa coisa da falseabilidade? Já li isso aí, Mel. Falseabilidade. É uma coisa que sempre que você conclui é errado, é isso? Não é? É isso, né? Melzinha, você tá me ouvindo? Tô escrevendo embaixo, né? Oi, Lili, fala, meu bem. Enquanto a Mel escreve. Lembrou um TED Ih, de uma. peraí. Fala. Me lembrou. Tá ouvindo agora? Tá bem baixinho, mas fala. Melhorou agora ou não? Melhorou, melhorou. Me lembrou um TED de uma cientista que sofreu um derrame. Hum, Você lembra desse TED? uhum. Ali ela explica, assim, explica na própria experiência dela, né? É, Desses dois ela teve lados do um. cérebro, né? Que um é o lado que pode escrever, ler, entender, compreender, e o outro que é só moléculas abertas, assim. É, Não existe essa borda, né? Eu fiquei muito impressionada, né? é muito impressionante, E porque me, porque ela teve uma experiência de ultrapassar a mente comum, sem perder a lucidez, né? exatamente. Porque isso acontece, Ela, geralmente a pessoa, né, apaga, né? A Carol e colocou ela hoje no teve um derrame YouTube. só de um lado do cérebro, né? O outro ficou, e ficou essa É, coisa, que hora ela conseguia, hora não. E a outra coisa me lembrou que uma vez lá no lugar, o Gustavo Gitt tentando explicar essa. Porque assim, a nossa visão, a hora que fala, me dá até aflição. Você, não tem borda. A gente vê borda em tudo, né? Então dá essa aflição. E aí o Gustavo Gitt, ele propôs a gente tocar no objeto. E aí tentar sentir onde que estava a borda. E aí se hum, perde, né? Porque você não consegue exatamente definir já o que que é o dedo e onde que é onde uma coisa cabe, onde a outra coisa começa, né? Achei legal. muito bom mesmo. A Mel escreveu que a ciência não tem que descobrir a verdade, a repetibilidade científica é para demonstrar a falseabilidade das teorias vigentes anteriores. É só para demonstrar, repetir, repete, repete, chega no mesmo resultado que é falso, né? Que não corresponde à realidade. Mas isso é um cientista muito modernoso, né? Meio caminho do meio, esse Popper aí, né? Porque a ciência se acha, né? Os cientistas se acham, eles acham que tudo que eles conseguem demonstrar é verdade, o resto simplesmente não existe, né? É muito, me irrita, me irrita. Isso o Lama Wallace tem isso, né? Ele se irrita também com essa coisa da ciência. Mas eu me irrito também, não adianta. Eu tento não me irritar, mas eu me irrito. Porque é uma coisa meio arrogante, assim, né? Tipo, o que a ciência consegue demonstrar existe, o que não demonstra não existe. Tipo assim, não importa a experiência que todos os praticantes tiveram ao longo de milênios. Como se não existisse nada disso, fosse uma. É muita arrogância, né? Mas tá bom. Aí devagar a ciência vai chegando, né? Nas conclusões que os praticantes chegaram há milhares de anos, né? A Mel fez um curso na PUC sobre análise do comportamento. Pareceu que Skinner estudou budismo e não contou pra ninguém. Você acha, Mel? Eu achava Skinner tão. A ideia que eu tenho do Skinner é tão. É que é o comportamentalista, né? Que o comportamentalismo, até onde eu estudei, quando eu comecei a fazer psicologia, era uma coisa que ou era o que não era observado, não importava. Então, o comportamento é observável. Então importa. Se não é observável, não interessa, nem existe. Eu achava Skinner bem mais ou menos, mas talvez falte profundidade, né, para mim. Ou vai ver, Mel, que venderam Skinner para você nesse curso de uma forma budista. Vai ver que o professor era budista e olhou para o Skinner e falou: sim, o Skinner tem uma sabedoria budista e tal. Mas não é budista que eu quero dizer, né? É, eu não estou querendo dizer assim que o budismo é o máximo e a ciência é uma porcaria. Não é isso que eu estou querendo dizer.
Mas qualquer visão mais profunda do que não é material me interessa, sabe? A própria psicologia, né? Psicologia tem gente que fala que psicologia não é ciência. Por quê? Porque não tem um marcador, né? Por exemplo, uma doença que não tem um marcador, não existe porque não tem um marcador? Claro que existe, né? Só que até que a ciência encontre, né, um marcador e consiga definir claramente, é como se aquilo não existisse. Se não tiver comportamento, então, se for só uma percepção mesmo, é muito sofrimento que isso causa, eu acho, sabe? Por isso que o Lama Wallace se irrita por causa disso. Ele acha que essa visão materialista, científica, traz muito sofrimento. Eu já me irrito porque eu acho que é arrogância mesmo. Minha causa de irritação é bem baixaria, bem comum, assim, não é igual o Lama. Mas, enfim. Então, assim, só para a gente entender que o não entender exatamente do que se trata a verdade última é uma boa coisa. O dia que a gente fala, entendi, agora eu posso dar um curso sobre isso. Esquece. Você não entendeu. Então, o Lama Santen fala que a gente vai entrando de costas nessa compreensão, né? Porque tudo que a gente é capaz de apontar e definir não é. Então, é como se a gente fosse soltando, 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 e aí um belo dia a gente espera que a gente simplesmente compreenda, né? Que te abandone a mente comum, que precisa ficar definindo, determinando e explicando as coisas, comparando, classificando, darará, e se entregue ao que a mente comum não é capaz de alcançar, né? Não é coisa fácil, né? Imagina. Mas sinto mesmo, o Gêmea falou. Os cientistas tradicionais arrogantes descobrem conhecimentos que as sabedorias tradicionais já compreendiam por métodos de observação em primeira pessoa. Exatamente. Exatamente. É muito gozado isso, né? Mas aí passa a existir, né? Passa a ser. Aí ganha um status cientificamente comprovado. É muita arrogância. Não seria caso. Não seria caso a ciência dissesse: olha, isso aqui nós ainda não compreendemos, né? A ciência ainda não compreende. Mas as pessoas têm a capacidade de dizer que a consciência, por exemplo, não existe. Ou que a consciência é só um produto do funcionamento do cérebro. Bom, um grande tema. Aí vocês já devem, quem já fez retiro com o Malon Wallace já ouviu bastante essa discussão. A questão de visão em primeira pessoa que o budismo me mostra hoje faz grande diferença na minha vida pessoal e profissional. Muito obrigada, Ed. É isso mesmo. A Lud falou, nessas horas eu me pergunto por que eu estou fazendo doutorado. Não, Lud, eu acho que o ponto seria, eu acho, né? Seria uma certa humildade, né? Uma humildade frente ao fenômeno da vida total, assim, que a gente talvez nunca chegue, que eu tenho certeza que essa mente nossa científica comum materialista nunca vai dar conta completamente, né? Se pelo menos, você com certeza vai ter isso, Lud. Se pelo menos a ciência se desse esse espaço, né? Se colocasse nesse lugar, olha, essas coisas a gente consegue demonstrar, e a gente pode beneficiar as pessoas a partir disso, né? Claro que sim. Mas tem muitas coisas que a gente não compreende e talvez nunca vá compreender. Tá tudo certo, né? Eu acho isso. Eu sei, entendo, Lud. Mas por outro lado, também a gente não tem como negar que a ciência ajuda muito, muito, né? Traz muitas coisas maravilhosas para as pessoas, para reduzir o sofrimento mesmo, né? Vamos lá. Então, aproveite o banquete. Quando nós trazemos a compreensão de que todas as coisas são iguais para dentro do reino da prática, iguais nesse nível mais profundo, né? Tradicionalmente chamamos essa experiência de um só sabor. Temos maneiras formais de praticar um só sabor no contexto da tradição vajrayana. Deixa eu ver o que tem aqui no comentário. Vajrayana, em sânscrito, ou veículo indestrutível, é o estágio mais desenvolvido na evolução da prática do budismo. Consiste majoritariamente em instruções orais e secretas passadas de professor para aluno. Secreta não é porque é segredo, é porque não adianta falar porque a pessoa se é autossecreta. Tipo assim, a gente é secreta porque a gente não consegue experienciar muitas vezes, né? Então, professor, a gente precisa estar num determinado ponto para receber as instruções e realmente conseguir aplicar, né?
passadas de professor para aluno. As práticas do Vajrayana são o mais efetivo caminho para o despertar, porque seu objetivo não é purificar a mente e seu confuso mundo de objetificação, mas ao contrário, trazem todas as experiências para dentro do caminho sem as preferências e julgamentos do pensamento ordinário. A prática de um só sabor, como escrita aqui, exemplifica essa abordagem. É uma prática que é muito direta, assim, ela não vai tentando explicar para a mente. A Vajrayana fala assim: olha, é o seguinte, você é um Buda, viu? Comece a agir como tal, se liga aí, você é um Buda e pronto, vamos aí. Mais ou menos assim, né? Então, não fica explicando muito, né? O Vajrayana ele traz o resultado para agora. Então, o fundo, o resultado da prática budista é nós nos darmos conta que nós somos Budas, que a nossa natureza é livre. Então, o Vajrayana fala assim: olha, agora a sua natureza é livre, entendeu? Vamos aí. E aí a gente começa a fazer de conta que é, até que aquilo vira verdade mesmo, né? Mais ou menos assim, é fake until you make it mesmo, né? Só que não é uma coisa. Não é assim, alguém chega pra você e fala assim: você é uma princesa. Lili, você é uma princesa. Mas alguém chega pra você, você fala: você é uma princesa. Então comece a agir como uma princesa. Só que a gente, de fato, a gente não é princesas, nem príncipes, né? Nós somos Budas. Isso é a realidade. Então a gente pega a realidade última e traz para esse momento. E começa a manifestar do jeito que a gente pode. Mais ou menos essa é bem mais ou menos a prática do Vajrayana, né? Então, em nossa comunidade, os membros se reúnem 2 vezes por mês para fazer a prática do banquete. A ênfase na prática do banquete, que é a que a gente chama de tsok, né? É experimentar e aproveitar a natureza plena e ausente de fronteiras das coisas como um só sabor. Uma parte dessa prática inclui um ritual de oferenda de comida. Os estudantes preparam grandes bandejas com frutas e uma variedade de comidas deliciosas que eles oferecem aos Budas e Bodhisattvas, e depois o texto nos instrui a desfrutar do banquete. Que prática fácil, né? Justamente o contrário, com todos os nossos desejos e preferências, como é que realmente apreciamos a comida? E não apenas isso, com todos os nossos hábitos de objetificação, como é que nós apreciamos a comida com um só sabor? Então, a gente recebe uma bandeja, a gente faz isso nos retiros, né? Retiros mais longos, geralmente termina com uma prática de tsok. Que é assim, a gente recebe uma bandeja com tudo, que ainda é bem. A gente faz aqui no Brasil de uma forma bem light a prática de tsok, né? Mas como é que a gente faz? A gente pega Quem prepara as oferendas de tsok, né? Pegam tudo que é tipo de comida. Então, bis, é, hambúrguer, linguiça defumada, chouriço, aquele argentino lá de sangue, pão, brigadeiro, tudo misturado, tudo na mesma bandeja, assim. Aí a gente olha para aquilo, tem umas coisas que a gente quer vomitar, outras coisas a gente adora, né? Mas a prática é de um só sabor. É a gente procurar comer tudo aquilo além das nossas preferências. Como se aquilo fosse puro néctar, né? Além das nossas preferências. A prática é, é isso, é ir além das preferências. Não é fácil, né? Mas ainda assim a gente faz a prática bem light. Porque diz o Dzongtar, Khyentse Rinpoche, que a prática de raiz é colocar coisas muito nojentas na bandeja. No nosso caso, seria tipo cocô. Pensa. Quer dizer, a gente não faz isso, mas seria. E o Eric brinca que essa realização, realmente ver as coisas todas as nossas experiências como sendo de um só sabor, quer dizer, tudo vazio, não tem nada, nenhuma coisa concreta, né? Tudo é ausência de fronteiras. Realmente ver as coisas assim, agir assim, não é uma coisa de iniciante, é uma coisa de praticante avançado. Tipo, o Trumpa, ele bebia pinga, bebia álcool e não ficava bêbado. É uma coisa, não é para qualquer um, é para os mahassiddhas, é para os grandes praticantes, né? Porque tem uma história de um professor e um aluno, né? O professor enchia a cara de cerveja, não é cerveja, era, sei lá, um álcool qualquer, sei lá qual. Aí os alunos começaram a criticar aquilo, né? E daí um aluno mais próximo um dia falou assim: olha, professor,
Os alunos todos estão muito assustados com isso. Eles achavam que o senhor devia parar de beber. Isso vai fazer mal pro seu fígado, não sei o quê, né? Aí esse professor pegou a água da sarjeta e bebeu. Disse, olha, isso aqui para mim é a mesma coisa. Tomou água da sarjeta. Para demonstrar que aquilo era um só sabor mesmo, né? Porque é fácil a gente demonstrar ou dizer que tá fazendo a prática do um só sabor tomando coisa gostosa, né? Ou tomando coisa ruim, igual, né? O Eric diz que às vezes ele faz isso, ele chega uns caras meio metidos a grandes praticantes e fala assim: ai, eu tô praticando um só sabor, tudo é vazio, né? Aquela coisa meio doida, né? De praticantes que acham que estão num lugar que não estão. Aí o Eric fala assim: bom, eu vou trazer 2 pratos para você aqui, então. Vou trazer um bolo de chocolate e um prato de cocô. Vamos ver se essa prática aí se sustenta, né? Essa prática de um só sabor. Vamos ver como é que você reage, né? Aí ele falou: ó, o pessoal tem preferido o prato de bolo de chocolate, por enquanto. Ele falou esse fim de semana, isso aí, no body training. Então, não é uma prática para iniciantes, é uma prática para quem realmente tem a realização de que as coisas realmente estão não tem nenhuma, né, concretude. A gente não está nesse ponto, né? Mas a prática do tsok, desse banquete, desse festim, é isso aí, né? Então, que prática fácil, né? Então, não é, né? Por causa disso. Essa prática no começo leva a maior parte das pessoas a certo nervosismo. Um só sabor significa que devemos jogar todo o discernimento pela janela e fingir que toda comida tem o mesmo sabor? Significa que porque estamos de olho no pacote de negresco, devemos nos contrapor a isso pegando modestamente uma maçã da bandeja quando ela passa por nós, suprimindo o nosso desejo? Ou significa que podemos ceder ao nosso desejo por qualquer coisa? E se nós não quisermos comer o bolo baldu que está em nosso prato? Como você pode ver, um só sabor não funciona no mundo que nós objetificamos, né? Negresco, panetone, carne, linguiça, né? Salsicha, tudo no mesmo prato. Mas é o que comem não faz mal para eles? Então, não faz. Para esses mestres, né, Lili? Não para nós. Mas então, ó, o Rinpoche estava falando disso. Como essa coisa física, a gente também tem alguma coisa que a gente precisa entender aí. Ele estava lembrando, eu já tinha mesmo ouvido falar, de casos de personalidades, pessoas que têm personalidades múltiplas, né? Esses distúrbios da. Como é que chama? Tem um nome técnico para essa coisa, mas múltiplas personalidades que a gente chama, né? Tem casos que uma personalidade tem alergia a um determinado alimento e outra personalidade não tem. No mesmo corpo. Como é que se explica isso? Né? Mas, fato. Ele contou a história lá que ele anda lendo. Poxa, é muito antenado, né, nas coisas que a ciência vem conseguindo demonstrar, né? Então, tem esse caso de uma pessoa que tem uma das personalidades tem alergia à laranja. Se ele comer laranja, ele morre de choque anafilático. E outra personalidade dessa mesma pessoa não tem alergia nenhuma. Pode comer laranja à vontade. Vai entender. Então é isso. Os grandes marracidas, que também estão além dessa funcionamento comum, né? Conseguem manipular de alguma forma o corpo e não, por exemplo, não ficar bêbado enchendo a cara de pinga, por exemplo, né? A gente não consegue explicar, mas o fato é que o corpo físico não é um obstáculo para isso. Mas é melhor a gente ter atingido esse grau de realização antes de botar o corpo para se ferrar, né? Antes de fazer alguma coisa que pode prejudicar o corpo, né? Então, como você pode ver, um só sabor não funciona no mundo que nós objetificamos. O, o mundo da objetificação é marcado por preferências, o cabo de guerra entre o desejado e o indesejado. A compreensão que cultivamos por meio dessa prática nos leva a uma visão mais ampla da experiência, uma experiência livre de tais confusões. Ria se quiser, mas a verdade é que mesmo um biscoito negresco não tem coisitude. Ele é escorregadio, não é encontrável e infinito. Negrescos também são parte da grande interdependência das coisas. Então, antes de simplesmente mergulhar dentro de uma bandeja de negrescos, por que não reservar uns momentos e se perguntar como esse negresco chegou aqui? Quem esteve envolvido nisso? De onde vieram todos os ingredientes que participaram da preparação deste negresco? Como que era a plantação de cana-de-açúcar? Em que tipo de clima a cana-de-açúcar se desenvolve?
Que elementos são necessários para que ela cresça? Quem cortou a cana-de-açúcar e como que ela foi processada? Que instrumento eles usaram? Quem fabrica esses sabores e cores artificiais? Como é que eles conseguem colocar creme no meio sem quebrar a parte de chocolate? E quanto ao caminhão que envia os pacotes para o depósito e o combustível que torna isso possível? Quem está envolvido nisso? Subitamente, um biscoito negresco parece consideravelmente diferente. Não é mais apenas essa coisa pequena e redonda do tamanho de uma mordida. Na verdade, ele não tem fronteira. Quando fazemos um banquete, celebramos a plenitude e a abundância da qualidade da ausência de fronteiras. Desfrutamos da experiência de conhecer as coisas sem objetificá-las ou defini-las de um modo limitante ou estreito. Este é o deleite verdadeiro. Não é maluco? A gente podia fazer isso o tempo todo, né? Mas, como a gente pode ser meio canseira, a gente faz isso toda vez que a gente for comer alguma coisa, né? Tava comendo um panetone agora. Imagina você pegar um pedaço de panetone todo dia, o tempo inteiro fazendo. Ah, esse panetone, como é que será que ele foi a plantação da cana-de-açúcar e o combustível de uma. Né? A gente pode não ter muito tempo para fazer isso o tempo todo, né? Então a gente faz cerimônias, banquetes com esse propósito, né? É muito interessante. Geralmente a gente faz isso no final de retiros. Mas a gente pode fazer também, se a gente quiser, uma cerimônia de tzouk, né? Na nossa casa. Um dia a gente pega, não precisa ser muito elaborado, mas a gente toma aquilo como uma prática verdadeira, né? Muito interessante. A Lud falou assim, mas é muito interessante quando a gente faz uma comida com amor, mesmo que fique com um aspecto feio, ela nutre. E o contrário faz muito mal. A gente tem uma relação muito limitada com comida, né? A gente lê o que tá no rótulo. Não interessa muito o que tá no rótulo. Nunca vai ter amor no rótulo, ou ódio no rótulo. Nunca vai ter isso, né? E pode nutrir, como a Lud falou, ou pode fazer mal, né? Então, os alimentos são muito além dos rótulos, né? Tem muito mais coisa ali do que cabe no rótulo. É, a gente pode fazer essa prática, né, quando a gente quiser, de preparar uma comida bem combinando muitas coisas que a gente gosta, coisas que a gente não gosta, colocar na bandeja e comer tudo aquilo com essa motivação de ir além das nossas preferências, né? Além do que as nossas preferências podem nos trazer de prazer e sofrimento, né? E além disso, é uma grande prática. Deleite além de preferência. Deleite verdadeiro não tem nada a ver com prazer em oposição à dor, delicioso em oposição a asqueroso, bom em oposição a mal. É a experiência de incluir e apreciar a natureza mágica e não localizável de todas as aparências, mesmo das aparências que nos desafiam, como doença ou depressão. Rinpoche certa vez se referiu à depressão como o êxtase das dakines. E o que isso significa? Na iconografia budista tradicional, uma Dakini é retratada como um ser de sabedoria feminino. Mas ela. Lu, vou fechar teu microfone, tá? Um ser de sabedoria feminino, mas ela também tem uma manifestação mais sutil. Dakini refere-se à natureza elementar de todas as coisas. Então, o êxtase das Dakinis refere-se à experiência de ter prazer com a natureza sem fronteira de todas as coisas. Quando não objetificamos a depressão ou qualquer outra experiência como a comida, né? Porque não é só comida, a comida é uma forma fácil de a gente praticar, né? Mas o tsouk verdadeiro é com a vida, né? Das coisas todas que a vida nos oferece, bota na nossa bandeja ali, né? Que a gente nem escolhe. Na verdade, no tsouk a gente não escolhe também, a gente come o que entregarem pra gente ali, né? Ah, e tem que sobrar um pouquinho, que a gente oferece como a gente deixa como oferenda, né? Para os seres, depois o que sobra do tsouk a gente oferece para os seres da natureza, assim. Então você não pode separar só coisas que você não gosta para deixar para os seres da natureza, sabe? Você precisa separar coisas que você gosta e coisas que você não gosta para os seres da natureza. É uma prática muito engraçada. Bebe vinho, né? Todas essas coisas loucas. Então, quando nós não objetificamos a depressão ou qualquer experiência como a comida, nós encontramos o seu verdadeiro modo de existência, nu, profundo e infinito. Enxergar a verdade sem fronteira das coisas é êxtase, porque nos libera da luta com o que queremos e o que não queremos, e das esperanças e medos que surgem das nossas preferências. Ai, pensa que delícia! Eu tenho no CB a gente fala disso, né? Do gosto, não gosto, tanto faz. E
A gente tem brincado com os alunos que assim, é como se quando a gente fica nessa luta do gosto, não gosto, quero que eu gosto, não quero que eu não gosto, é como se a gente estivesse no mar, naquela zona de arrebentação do mar, sabe? Que você toma caldo, às vezes você consegue se salvar da onda, né? Vem umas ondinhas mais ou menos. É a zona de arrebentação. Você fica lá bebendo água, na melhor das hipóteses, senão você é arrastado entre a areia no biquíni, só naquele sofrimento, o biquíni desaparece. Aí o êxtase seria ir além da zona de arrebentação, ficar só naquele, né, no mar, aquela coisa deliciosa de estar além da zona de arrebentação. Mas melhor mesmo seria nem se preocupar de estar na zona de arrebentação. Achar que está tudo bem também estar na zona de arrebentação, né? Mas ir além seria mais fácil de entender aqui a imagem. Então, desfrutar do êxtase das daquinas é a prática vajrayana de um só sabor. E ela nos leva além dos limites do nosso eu só como. Ah, e ela nos leva além dos limites do eu só como comida vegana, ou eu só como comida orgânica, ou do nosso eu quero isso ou eu não quero aquilo, né? Além das nossas preferências. Eu imagino que algumas questões possam surgir aqui, tipo, descansar na natureza sem fronteiras de um só sabor significa rejeitar nossa habilidade de discernimento? Desfrutar do êxtase das daquines significa reduzir a manifestação abundante da experiência a uma neutralidade sem sabor e sem graça? Significa que devemos comer todos os bolinhos balduco, mesmo que eles nos provoquem dor de barriga? Pergunta da Lili. Com certeza não. Na verdade, há muitas daquines de diferentes cores, vermelhas, verdes e amarelas. Em outras palavras, a expressão infinita também está aí para que a desfrutemos. E ao navegarmos o mundo da expressão infinita, nossa habilidade de discriminação é o que torna possível levarmos uma vida sã a serviço dos outros. Então, a gente quer que a nossa vida seja longa, para que a gente possa praticar mais, para que a gente possa ter mais tempo de praticar, de atingir a iluminação, né? Então, a gente não vai comer coisas que fazem mal para o nosso corpo, só para fazer a prática de um só sabor. Não é essa a questão, né? Então, cabe o discernimento também, né? Mas é um tipo de prática. E em algum momento, a gente pode ser que tenha uma realização suficiente para realmente poder comer qualquer coisa sem fazer mal. Mas ainda não estamos nesse ponto, né? Então, a habilidade de discernir é um dos nossos maiores dons. O ponto é discernir e desfrutar da variedade de coisas com uma visão mais ampla. Nossa mente tem a capacidade de fazer ambas as coisas sem contradição. Deixa eu ver até onde vai esse capítulo aqui. Nós vamos terminar o capítulo hoje, tá? Olhemos para a mecânica da visão para que possamos entender a ideia de visão mais ampla. Nós temos uma visão periférica e uma visão focalizada, né? Se a gente afastar a nossa mão, a gente continua enxergando a mão, mesmo que ela não esteja focada. Então, nós podemos, por exemplo, ver um céu aberto e vasto, bem como as nuvens, pássaros, aviões que se movem através dele. Nós podemos ver grande e pequeno ao mesmo tempo, né? Essas duas habilidades funcionam juntas, de maneira interdependente. Quanto mais relaxamos a nossa visão periférica, mais claro se torna o foco. E quanto menos nos esforçamos para ver detalhes, mais ampla torna-se a lente. Isso deveria ser bastante óbvio. Quando nós suavizamos e relaxamos, nós funcionamos melhor em todas as áreas da nossa vida. Não é? Quando a gente está muito fixado num ponto, não fica tudo meio que esquisito? Daqui a pouco a gente tropeça, nem viu de onde que estava o degrau, alguma coisa pode dar ruim, né? Se a gente estiver relaxado, a gente tem mais chance de observar mais coisas, né, no que está acontecendo ali. Se os nossos olhos estão relaxados, eles naturalmente escolhem imagens sem que tenhamos que fazer nada. E do mesmo modo que formas refletidas em um lago plácido e claro. Do mesmo modo que formas refletidas em um lago plácido e claro. Os textos tradicionais do Vajrayana explicam as duas sabedorias dos Budas. A sabedoria que vê a natureza sem fronteira das coisas, visão ampla, grande angular, que não funciona bem porque seria 360 graus, né? Mas não dá para nós ainda. Mas tudo bem. A sabedoria que vê a natureza sem fronteiras das coisas e a sabedoria que conhece a multiplicidade ou a variedade de aparências e como elas surgem e desaparecem por meio de causas e condições. Então, os Budas conseguem ter a visão ampla e detalhada ao mesmo tempo. Essas duas sabedorias nos conectam à riqueza do mundo e à nossa habilidade de desfrutar nela.
A gente parece que fica mais procurando ter as visões detalhadas das coisas, né? E a gente parece que não valoriza muito essa visão mais ampla. A gente pode ter as duas coisas, né? Quando desfrutam da expressão infinita e sem fronteiras das coisas, costumamos ouvir os grandes seres exclamarem: Emarro! Isto é incrível! Suponho que seja porque não estão mais lutando com as coisas. Para eles, todas as coisas são simplesmente parte do grande banquete da experiência. Simplesmente estão ali para serem desfrutadas. Deve ser muito legal, né, ser Buda, não é? Não deve ser maravilhoso? Deve ser maravilhoso. Eu quero ser Buda, já já. Eu quero, não quero, ó, agora eu vou falar uma frase vajrayana. Eu não quero ser um Buda já já. Eu quero descobrir que eu sou um Buda agora, neste instante. Que não precisa nem tomar uma chinelada. Tem umas histórias no budismo de é, coisas engraçadas assim, né? De como que as pessoas, porque parece, parece, vai. Não é bem assim, mas parece que é simplesmente, se dá conta, né? Tipo assim, eu tô sentada aqui na minha cadeira, daqui a pouco eu me dou conta que eu tô em São Paulo. Eu tô em São Paulo! Daqui a pouco eu me dou conta, tô no Brasil! Tô no planeta Terra! É como se a gente fosse se dando conta, né? Até se dar conta último, né? Mas é uma coisa que pode ser assim, né? Instantânea. Desde que tenha muito preparo antes, eu acho. Né? Essa parte os professores não contam, conta coisas instantâneas. Tipo, tinha um grande aluno, um cara que era um erudito, sabe? Um cara super refinado que chamava Naropa. Aí falaram para ele assim: olha, agora você precisa procurar um mestre chamado Tilopa. Você vai atrás do Tilopa e ele vai ser seu professor. Ele vai levar você em iluminação. Cara, quando ele encontra o Tilopa, Tilopa era um bagaceira, era uma racida. Então ele encontra o Tilopa no meio de um rio, pegando um peixe, comendo peixe vivo, jogando peixe vivo, pegava um peixe vivo, arrancava a cabeça. Aí ele fazia o peixe renascer, jogava no rio. Naruto encontrei uma barbaridade, assim. Eu sei que ele, né, nessa relação com o Tilopa, ele atinge a iluminação depois de tomar uma chinelada na cara. O Tilopa dá uma chinelada na cara dele. E assim, a chinelada fez essa coisa acontecer, dele atingir a iluminação. Pensa. Todo mundo fala da chinelada do Naropa, né? Do que toma na cara. E a gente. Porque pode ser uma. É uma coisa instantânea, não é uma coisa gradual. Porque não é a mente, essa nossa mente que vai entender. Uma hora vai falar, entendi, sou um Buda. Não é assim que vai acontecer. A mente tem que craquelar, ela tem que. E às vezes esse craquelar acontece numa chinelada. O duro é sustentar depois, né? Esse estado de Buda. Mas tá aí, né, pessoal? Não é um caminho linear, não é. Mas antes de ele não ser linear, eu tenho a impressão que tem uma linearidade, sabe? Não é? Porque é isso também. Às vezes a gente pode ter uma experiência de. Lu, vou fechar teu microfone. A gente pode ter uma experiência de visão última da realidade e aquilo fechar de novo e a gente cair de novo na ignorância, né? Então, o Eric fala assim que ter uma experiência da natureza da mente não é uma grande coisa. Sustentar a experiência da natureza última da mente é uma grande coisa, né? E também não é um sustentar com esforço, eu nem sei o que é. Mas, enfim, eu, eu desejo muito isso. Espero que todo mundo. Eu desejo para mim, para todos vocês, para todo mundo, né? Que a gente logo se dê conta de quem que a gente verdadeiramente é e pare de sofrer de bobeira. Então, antes, vamos fazer uns minutinhos de silêncio, assim, só deixar tudo isso decantar e se soltar dos conceitos, uns instantes, assim, né? Com cada expiração, vou dar um. Vou imitar o Eric aqui. Então, vou fazer o suspiro gentil. Mais ou menos, né? Não é completo, mas eu vou selecionar aqui o meu. Como é que faz mesmo? Destacar para todas as pessoas. Então, ó, supor que isso aqui é tudo que a gente segura na mente, né? Todas as nossas preocupações, planos, medos, esperanças, tá tudo aqui, ó, nessa toalhinha aqui. Então a gente inspira
Respira aí, solta. Tá bom? Com cada inspiração. Se você achar que, não deu, não faz mal, vem uma outra respiração na sequência. Daí você já pode fazer de novo, tá bom? Hoje é para soltar e não para jogar. Não é pra Jogar longe. tirar, não. Só abre a mão, assim. É que tem um plástico aqui que não ajuda, do Eric não tem. Mas só abre a mão assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Deixa cair. Não precisa tirar longe, não. Não funciona mesmo. Antes da gente se encerrar, a gente pode dedicar o mérito da nossa prática para a longa vida de todos os lamas, de todos os professores que mostram o caminho para nós. Hoje, especialmente do Lama Santem. Que a gente nunca, em todas as nossas vidas, que a gente nunca se perca dos professores nossos. Que a gente nunca se perca de quem está enxergando as coisas como elas são e que podem nos ajudar a enxergar também. Muito bom, chuchus! Então, um beijocas mil. Semana que vem a gente se encontra. É. Certo? Bom feriado para quem é de São Paulo. Boa semana para quem não é. Boa semana para todo mundo. Beijo, Beijo, gente. Tchau. Beijão, beijão. Beijo, Melzinha. Beijão, até logo. Querida. É. Beijo. Beijo.